O nosso protagonista, chamado Yonsung, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 13. Caso ainda não tenham visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Yeonseong estava em uma batalha entre constelações contra o Guerreiro da Loucura e do Sangue, onde ele tinha que enfrentar o servo chamado Akrata. Pouco tempo depois, o Cardeal das Pragas e das Trevas pergunta a Yeonseong o que estava acontecendo, onde se ele precisasse lutar, deveria chamá-los para lutar por ele, e também poderia emprestar os servos. Yeonseong responde que esqueceu que eles existiam e também não poderia pegar os servos emprestados porque não confiava neles. No entanto, diz para o Cardeal não se preocupar, pois tem certeza de que vai ganhar. O Cardeal comenta que definitivamente vai sofrer se virar servo daquele cara. Em seguida, o sistema informa que a batalha de constelações começou e eles vão lutar até alguém aceitar a derrota ou morrer. Rapidamente, Akrata vai para trás de Yeonseong, mas ele consegue se defender do ataque e desviar dos outros ataques. Yeonseong pensa que Akrata está tentando deixá-lo sem chances de contra-atacar. Em seguida, Akrata dá outro poderoso ataque, no entanto, Yeonseong desvia sem dificuldade. Akrata pensa que ele desviou desse ataque também e vai para cima novamente. Rapidamente, Yeonseong usa o contragolpe, acertando um golpe diretamente. O Guerreiro da Loucura e do Sangue ri da sua resistência inútil. O sistema informa que Akrata está se recuperando rapidamente depois de usar a Regeneração Carmesim, e também Akrata foi afetado pela Maldição da Loucura. Depois de usar a Regeneração Carmesim, o poder da habilidade de regeneração foi aumentado através dessa maldição. Yeonseong pensa que isso quer dizer que ele vai ficar mais forte conforme leva mais dano, e se ele fosse um caçador estaria próximo da classe S. E levando em consideração o quão problemático ele é, poderia estar até mais alto do que a classe S. Logo em seguida, Akrata usa a habilidade de Sexto Círculo, Golpe Carmesim, mas nada adianta. Yeonseong usa o Dedo Celestial para bloquear todos os ataques, e após isso usa a Arte da Absolvição, começando a absorver o poder mágico de Akrata. As outras constelações começam a falar que ele vai morrer por excesso de poder. O sistema informa que devido à habilidade e convergência das três flores, ele não foi afetado pela loucura. Akrata tenta se soltar, no entanto, o sistema informa que Yeonseong está absorvendo exponencialmente o poder mágico do Guerreiro da Loucura e do Sangue, conseguindo a habilidade Sangue da Loucura. Tendo efeito, ao ativar essa habilidade, ele ficará maluco, mas terá um grande aumento no poder de batalha. Yeonseong pensa que essa habilidade não parece ser boa. Em seguida, Akrata cai e fala para Yeonseong matá-lo se quiser, pois não vai se render como o gladiador do Guerreiro da Loucura e do Sangue. Yeonseong pergunta o que deve fazer agora, se ele realmente precisa matá-lo para acabar com essa batalha. As outras constelações concordam com Yeonseong, dizendo que essa luta já acabou. Devido a isso, o Guerreiro da Loucura e do Sangue aceita a derrota. As constelações ficam impressionadas e perguntam se Yeonseong gostaria de se tornar servo delas. O sistema informa que seu poder existencial aumentou tremendamente. Após isso, o Guerreiro da Loucura e do Sangue entrega a Fortaleza de Sangue a ele, e como sua primeira batalha de constelações terminou, agora ele pode entrar no ranking das constelações da Terra, estando no rank 127. Yeonseong se pergunta o que seria isso, e para sua surpresa, logo em seguida, a deusa da balança que segue à frente estava convidando ele para o território dela. Yeonseong pensa que ela ainda está viva, e parando para pensar, tudo isso aconteceu por causa dela. Após isso, é iniciada uma reunião de debate da Aliança Unificada de Constelações Pequenas. O gato fala que precisa tomar cuidado com as constelações que são tolas. A garota concorda, dizendo que está com o gato. A deusa da balança que segue à frente parece bastante incompetente e ela sabe que Yeonseong quer se tornar aliado dela. No entanto, ele deve ter cuidado, só porque ela não tem nenhuma má intenção contra ele não quer dizer que ela seja inofensiva.
Ele também precisa saber de mais uma coisa antes de se encontrar com ela. Se ele sentir que pode sofrer qualquer desvantagem por causa da sua relação com a deusa, então ele não deve firmar uma aliança com ela. Yeon Seong confirma dizendo que entendeu e pensa que tem uma boa chance da deusa saber quem é ele, com isso tê-la ao seu lado seria bom no futuro. A garota diz que não está pedindo para ele não fazer uma aliança com ela, está só dizendo que ele deve fazer a aliança primeiro e então se for preciso ele extrai ela. Em seguida, Yeon Seong pergunta se eles sabem alguma coisa sobre o ranking das constelações. Rapidamente, o gato sugere que ele pergunte isso à deusa. A garota também concorda, com isso no fim ela pode ser útil. Após isso, Yeon Seong vai para o território da deusa da balança que segue à frente. Yeon Seong se pergunta se está realmente no lugar certo, questionando se ela não tem nenhum servo ou subordinado. O gato fala que está surpreso e pergunta se isso pode ser uma armadilha. A garota acha que a situação da deusa está bem difícil. Yeon Seong comenta que não devem tirar conclusões precipitadas, só porque ela não tem nenhum subordinado não quer dizer que ela esteja acabada, talvez eles só estejam ocupados. Pouco tempo depois, ele entra em um salão e se encontra com a deusa. Rapidamente, ela pede desculpas dizendo que deveria tê-lo enviado diretamente para a torre da última vez, onde não sabe por que o trouxe para as proximidades da torre, deveria tê-lo deixado diretamente na torre de treinamento. Yeon Seong fala que está tudo bem, onde isso já está no passado. Ela diz que já faz muito tempo que se conhecem, mas questiona se o avatar imbatível do treinamento não se opôs a ele a vir até ela. Yeon Seong se pergunta se ela acha que ele é servo do avatar imbatível do treinamento. Assim, fala que ele é uma pessoa generosa e gentil, então ele deu permissão para se encontrar com ela prontamente. Mas fala que na verdade veio até este lugar por outro motivo. A deusa questiona sobre isso e Yeon Seong revela que seu mestre espera formar uma aliança com ela. A deusa comenta que o avatar imbatível do treinamento é uma constelação da Terra e pergunta se ele veio de um lugar muito distante do abismo, e Yeon Seong confirma. Ela diz que então foi por isso que ele fez uma sugestão dessa, e Yeon Seong pergunta o que ela quer dizer com isso, e a deusa diz que vai ser honesta com ele. Onde já sabe que ele vai acabar descobrindo eventualmente. Na verdade, ela estava sem nada agora. A deusa da balança que segue à frente era uma constelação forte que estava entre as posições mais altas do ranking das constelações. Quando outras constelações queriam descobrir coisas sobre o seu futuro, elas traziam presentes e se curvavam diante dela, e toda vez que isso acontecia, o poder existencial dela aumentava. Mas isso está tudo no passado agora. O poder existencial da deusa é comparável ao poder de uma constelação de ranking baixo e ela mal consegue manter esse status. Yeon Seong pergunta o que aconteceu com ela e a deusa responde que perdeu muitas batalhas de constelações. Yeon Seong pensa que isso é uma coisa assustadora, pensar que uma constelação forte cairia tanto no ranking só porque perdeu algumas batalhas. A deusa fala que para poder encontrar ele, ela enviou seu anjo mais forte e continuava perdendo. Quando percebeu que esse era o problema, já era tarde demais. Yeon Seong pensa que acha que só foi estúpida mesmo. Yeon Seong fala que seu mestre é alguém que está procurando constelações confiáveis, ao invés de constelações fortes. No mundo das constelações que julgam com base na força de alguém, a deusa se sentiu tocada e com inveja ao mesmo tempo. Ela pergunta se tem alguma coisa que ele não goste sobre aquela constelação, tipo, ele é mal-humorado ou tem gostos peculiares. Yeon Seong responde que o avatar imbatível do treinamento é uma constelação perfeita, ele é generoso e valoriza os servos dele, e ele também é muito detalhista em suas lutas. Rapidamente ela diz que entendeu, e Yeon Seong pergunta se ela não quer formar uma aliança com ele, e a deusa responde que gostaria, mas não sabe o que o avatar imbatível do treinamento poderia conseguir com ela. Onde ela tem medo que ele acabe desapontado, pois o seu poder em prever o futuro diminuiu bastante também. Yeon Seong fala que não importa, onde o seu mestre só quer alguns conselhos sobre o cenário atual das batalhas de constelações. E mesmo que seu poder tenha enfraquecido, o poder de ver o futuro ainda é muito forte. A deusa diz que essa constelação tem um coração bom, assim, nesse caso, vai aceitar a aliança com um coração agradecido, e Yeon Seong diz que ela tomou uma ótima decisão. Desde que o primeiro portão abriu na Terra, as constelações têm lutado por esse planeta.
É um tesouro que possui 10 bilhões de almas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Mas as constelações não eram capazes de chegar a uma conclusão durante suas batalhas. No fim, as constelações mais fortes que estavam na Terra concordaram com algumas regras. Assim, a deusa diz que o rank significa literalmente a posição das constelações que estão na Terra. Yeon-seong pergunta se a constelação que chegar no primeiro lugar do ranking vai se tornar o mestre da Terra e questiona quem está no primeiro lugar agora. A deusa responde que o primeiro lugar continua vago no momento. As condições para se tornar o número 1 são desconhecidas não apenas para ela, mas por todas as outras constelações também. Com isso, ela acha que isso requer um poder existencial imenso. Assim, Yeon-seong pergunta quem é o segundo. A deusa fala que as constelações não podem saber o ranking de outras constelações, mas ela tem um bom palpite sobre quem é, acreditando ser o mestre da lentidão e do silêncio. É uma poderosa e maligna constelação que está ocupando a parte norte da China. Yeon-seong se pergunta quantas batalhas de constelações ele precisa vencer para ficar em segundo. Em seguida, pergunta qual o rank dela. A deusa responde 198. Ela também diz que se o avatar imbatível do treinamento estiver bem com isso, então ela pode lhe dar a sua autoridade. Yeon-seong responde que ele disse que está tudo bem, mas questiona se está tudo bem para ela. A deusa confirma e também gostaria que ele recebesse isso como um pedido de desculpas. Após isso, a deusa lhe dá a sua autoridade. Devido a isso, ele consegue a habilidade Clarividência, onde agora ele pode olhar para o futuro desconhecido por um instante. Após isso, Yeon-seong pergunta o que eles acham da deusa. A garota diz que acha que ela é razoável, onde ela é uma das constelações que existe desde o começo e também possui a habilidade de prever o futuro. Ela parece ser muito mais confiável do que ela esperava, e Yeon-seong diz que isso é totalmente diferente do que ela disse antes. A garota fala que a personalidade dela é bem relaxada, então ela não acha que a deusa vai traí-lo ou tramar algo contra ele. O gato diz que sente como se a deusa não gostasse de verdade do avatar imbatível do treinamento, e Yeon-seong pergunta por quê. A garota questiona se isso não é natural, já que essa foi a constelação que roubou a pessoa que ela iria transformar em servo, e é por isso que ela não disse nada. Mas ela não ficaria surpresa se a deusa estivesse com inveja por dentro. De qualquer forma, por mais que ele tenha encontrado uma conselheira, ele não deve esquecer de conseguir fé e crenças. Onde não tem nada que possam fazer para ajudar, já que estão longe dele, então ele tem que fazer por conta própria. Yeon-seong questiona por que eles também não participam das batalhas de constelações, onde uma constelação do nível pesadelo deve ser tranquila. O gato fingiu que não ouviu isso, a garota também fingiu que não ouviu isso, e Yeon-seong pensa que mais que eles sejam seus aliados, eles estão lidando nos devos. Após isso, Yeon-seong vai se encontrar com Hwang. Rapidamente, ele pergunta se Yeon-seong venceu, e ele confirma. Em seguida, ele conta todos os detalhes, e Hwang fala que já faz muito tempo que o guerreiro da loucura e do sangue é um idiota. Yeon-seong pergunta se Hwang já tem encontrado com ele antes. Hwang responde que nunca encontrou com ele em pessoa, mas já encontrou com seus seguidores e servos, e questiona o que vai acontecer de agora em diante. Yeon-seong responde que precisa ir ver o que foi que ele ganhou e precisa começar a se preparar para a próxima batalha de constelação, mas isso não vai acontecer agora. Assim, Hwang fala que precisa da ajuda dele para uma coisa, mas antes que ele consiga falar, Aini chega e pergunta por que Yeon-seong não atende às suas ligações. E diz para ele falar logo se quer trabalhar com ela ou não e porque está ignorando as suas ligações. Yeon-seong responde que esqueceu de carregar a bateria, assim Aini diz que está tudo bem, onde não tem nada que possam fazer sobre isso. Mas ela estava ligando porque a data da sua partida foi definida, Yeon-seong fica surpreso e Aini questiona por que ele está surpreso. Onde ele passou pelas partidas preliminares do HC, então agora ele pertence a eles, com isso naturalmente ele teria outra partida. Os dois ficam aliviados por ser isso, e Aini questiona do que os dois estavam pensando. Logo em seguida, Hwang fala que tinha algo que ia pedir ajuda para Yeon-seong também, mas Aini fala para Hwang achar outra pessoa para fazer isso, onde o caçador Yeon-seong estará ocupado construindo a própria carreira. Após isso, eles vão para outro lugar, e Yeon-seong pensa que Hwang realmente ficou muito rico, e pensa que eles usariam um navio apenas para um jantar.
Yeon Seong pergunta a Aine se ela tem jantares assim com frequência. Ela responde que normalmente viria neste lugar se quisesse um lugar calmo para conversar. Pouco tempo depois, Aine apresenta o chefe, dizendo que ele é muito bom. Ao analisá-lo, Yeon Seong percebe que ele tem características muito boas. Ao comer a comida dele, o sistema informa que ele conseguiu uma nova receita para sua culinária do abismo de alto padrão. Yeon Seong se questiona se comer novas comidas consegue novas receitas, sendo bem interessante. Yeon Seong questiona se Aine não está gostando. Ela responde que não é que ela não esteja gostosa, onde é entediante, pois não tem poder mágico. Ela diz que se ele tivesse cozinhado comidas com poder mágico infundidas, ela estaria satisfeita com essa refeição. Yeon Seong questiona se ela quer que ele cozinhe para ela. Rapidamente, Aine nega, dizendo que não pode deixar ele fazer isso, afinal é seu cliente. Com isso, falharia como gerente se ela continuasse mimada pelos seus caçadores. Yeon Seong responde que não se importa com nada disso. Em seguida, ela diz que vai direto ao ponto, onde falou que ele tinha uma partida se aproximando. Normalmente, novatos não conseguem nenhuma partida, ainda mais se ele não for um caçador famoso. Yeon Seong questiona então por que ele tem uma. Aine fala para ele não ficar ofendido com o que vai dizer, mas no momento os competidores e os fãs estão dizendo que ele manipulou a sua classe. Isso quer dizer que ele tem a habilidade para trocar para a classe B, mas enganou os outros dizendo que era uma classe C. Ela diz que pode ser aleatório, mas ele possui as habilidades para se tornar uma estrela. Yeon Seong diz que é bom saber disso, pois precisa se tornar uma estrela. Aine fica surpresa, dizendo que não esperava que ele estivesse interessado em coisas assim. Em outro lugar, no salão da conferência de imprensa, um cara fala que Yeon Seong tentou subir através das preliminares da classe C, porque não tinha confiança de que passaria pelas preliminares da classe B. Esse cara é o servo da constelação do Elfo, que é arrogante, estando em 21º lugar na classe B do HC. Ele diz que se Yeon Seong rejeitar uma luta contra ele, ficará conhecido como um covarde. Yeon Seong pergunta se esse é seu próximo oponente e questiona se existem muitos elfos na Terra. Aine responde que não existem muitos, mas tem visto alguns desde que os portões se abriram na Terra e pergunta se Yeon Seong ficará bem. Ele pergunta com o que, e Aine diz que esse competidor está o condenando e insultando dessa forma. Yeon Seong diz que é claro que vai destruí-lo completamente quando se encontrarem, mas não precisa ficar irritado agora. Aine fica feliz, dizendo que é bom que ele pense assim, onde para um canalha arrogante ele precisa socar a cara dele até ficar com o pé na cova. Yeon Seong pensa que ela é realmente filha de Hwang, tendo personalidades parecidas. Yeon Seong pergunta quando será a partida. Aine diz que se estiver tudo bem pode marcar para daqui a 2 dias. E vai reunir informações sobre o oponente e lhe enviar antes da sua partida contra ele. Alguns dias depois, Yeon Seong questiona o que deve fazer. Aine responde que ele deve responder perguntas dando respostas com provocação moderada e tirar uma foto enquanto se encaram. Quando começa, primeiro perguntam para Yeon Seong, onde se ele acha que um usuário de artes marciais vai conseguir se manter na liga da classe B. Yeon Seong responde que só vão descobrir depois que ele tentar. Outro questiona se ele vai conseguir vencer Maximilian, que está no rank 21. Yeon Seong confirma. Outro diz que existem rumores de que ele usou truques nas eliminatórias da classe C e pergunta o que ele tem a dizer sobre isso. Yeon Seong diz que não sabe do que ele estava falando. O cara diz que Yeon Seong permitiu que o classificassem em uma classe mais baixa, então conseguiu ser reavaliado depois de passar pelas preliminares da classe C. Yeon Seong diz que se isso fosse verdade, seria culpa da pessoa que errou a avaliação e questiona se tem outra pergunta. Assim, o elfo diz que vai falar uma coisa, perguntando como ele ousa manipular sua classe, onde ele acha que as ligas são uma piada. Não há como alguém tão astuto quanto ele deixar evidências de que manipulou a sua classe. Foi por isso que ele o escolheu para punir com suas próprias mãos. Assim, diz que essa partida não será uma competição, mas sim uma execução. Yeon Seong fala que se ele está tão irritado, por que não vem para cima dele agora mesmo, ou está mostrando a sua raiva depois de esperar que a agenda esteja acertada. Assim, diz que vai lhe dar uma chance e não vai lutar virtualmente, e se estiver realmente irritado, venha para cima dele agora. O elfo fala que as regras não permitem, e Yeon Seong fala que mesmo ele estando irritado assim, ainda se importa com as regras, onde se fosse ele já teria o punido.
Com isso, fala para todos verem isso, onde deu uma chance a ele de lutar agora, mas ele recusou porque está com medo. Também fala que esse cara não tem experiência em concluir masmorras, e se fosse ele, estaria tão envergonhado que iria se esconder. Assim, fala para todos escutarem bem, ele não vai se esconder nem evitar ninguém, e se duvidam das suas habilidades ou estão incomodados com ele, então venham lhe pegar. Dizendo que não vai lutar contra todos no mundo virtual, mas sim no mundo real. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!